treino fechado hoje no São Paulo, talvez para não mostrar que o clima anda meio estranho com os atrasos nos pagamentos dos jogadores. Adriano Dolfo tentou descobrir o que rolou lá no CCT da Barra Funda. O São Paulo segue a rotina de treinamentos nesta pausa para a disputa da Copa América, atividades que estão sendo realizadas no centro de treinamento na cidade de Cotia e estão sendo realizadas sem a atividade da imprensa. Um momento de privacidade que ocorre justamente na divulgação da informação de que parte dos salários dos direitos de imagem do elenco estão atrasadas em cerca de 3 meses. A diretoria do São Paulo teria pedido autorização para o Conselho Deliberativo do clube para que fossem feitos empréstimos bancários para quitar de forma imediata o atraso, este débito, com parte do elenco. As eliminações precoces na Libertadores, na Copa do Brasil e a derrota na final do Paulistão contra o Corinthians fizeram com que o São Paulo deixasse de receber o dinheiro esperado no planejamento da temporada 2019. Além dos atrasos, incomoda também o elenco parte do valor investido pelo clube em contratações como de Alexandre Pato e Pablo e também dos meias Tietê e Hernanes. Por conta destes problemas financeiros, o São Paulo deixou 3 atletas treinando separadamente do elenco. Nenê, Jusilei e Bruno Pérez não fazem planos mais do técnico Cuca e estão treinando separadamente do restante dos jogadores do São Paulo. Os 3 aguardam propostas para terminar a temporada de 2019 em outro clube. Paralelamente a isso, o jogador Arboleda, zagueiro de 27 anos, se despediu da Copa América e em entrevista disse que é bastante provável que não continue no São Paulo e a diretoria não descarta liberar o jogador caso uma boa proposta de clubes da Europa apareça para tirar o jogador do São Paulo neste momento da temporada. Do CT da Barra Funda, Adriano Dolfi para a TV Gazeta. Olha, nas redes sociais, um tema tem sido recorrente entre as várias lamentações dos torcedores são paulinos, as seguidas lesões dos jogadores. Diante disso, a gente preparou uma reportagem para mostrar a quantas anda o departamento médico do Tricolor. A falta de títulos não tem sido o único fantasma que vem assombrando o Tricolor. O grande número de contusões também. Hoje, no departamento médico, estão Pablo e Rojas, que se submeteram à cirurgia e voltam no segundo semestre. Mas 2 jogadores chamam a atenção. Everton e Lisiero têm sido pacientes constantes no Tricolor. Everton já apresentava contusões seguidas no Flamengo. No segundo semestre do ano passado no São Paulo, foram 3 lesões e 9 jogos sem atuar. Nessa temporada, ele já tem 3 contusões acumuladas, que o tiraram de campo por 6 vezes. E a mais recente, que é também uma muscular, deve deixá-lo mais 4 semanas de fora. Lisiero é outro caso emblemático. Na temporada, 3 lesões, 1 entorse de tornozelo e 2 musculares. Até aqui, já perdeu 19 partidas, não estando em campo em jogos decisivos, como mata-mata com o Tadieres pela Libertadores da América. E também ficou de fora da primeira partida da decisão do Campeonato Paulista contra o Corinthians. Hernanes é outro que aparece nessa relação. Por problemas físicos e clínicos, não atuou em 6 partidas. Arboleda é um caso curioso. Na segunda rodada do Brasileirão contra o Goiás, apresentou lesão muscular e perdeu 4 jogos. Detalhe, essa lesão causou mal-estar entre São Paulo e seleção equatoriana. O fisioterapeuta do Equador questionou o tratamento dado a Arboleda no clube, mas depois pediu desculpas ao São Paulo e o zagueiro também isentou o tricolor de culpa. Já o técnico Cuca sabe que essas contusões seguidas estão prejudicando e colaborando para o baixo desempenho da equipe. A gente está tendo uma infelicidade grande, né? Você vê, são jogadores muito importantes que a gente perdeu. Começar lá pelo Arboleda e passar pelo Pablo, a passar pelo Hernanes, a passar pelo Lisiero. São 4 jogadores que eu estou dizendo aí, no mínimo titulares incontestáveis, né? Vale lembrar que contusão muscular pode estar atrelada à preparação física.
E por coincidência ou não, na última semana, o coordenador de preparação física do São Paulo, o professor Carlinhos Neves, pediu demissão. Ou seja, cabe uma reflexão sobre o assunto. E na volta do Brasileirão, depois da Copa América, é observar se essas contusões são ou não um simples acaso. Garrafa, Michele, a gente tem que dividir as contusões. A contusão articular é uma coisa, a muscular é outra coisa. Aí a muscular é culpa do departamento médico e da preparação física, né? Tá. O Carlinhos Neves pediu demissão porque ele estava vendo que não tinha mais autoridade sobre aquilo que ele falava e as pessoas não queriam fazer. Aí ele pediu demissão para não brigar, não ter constrangimento. Então ele né, decidiu sair. Agora, o São Paulo precisa fazer uma reformulação no departamento médico, principalmente na fisioterapia. Porque Hernanes até hoje não se recuperou desde quando voltou para o São Paulo. O Lisieiro está lá há muito tempo. E eu estou sabendo que o São Paulo vai sofrer uma grande reformulação no seu departamento médico. Vai fazer, uma grande reformulação. E tem que fazer mesmo. Porque não é possível, o Hernanes, ele jogou praticamente, ele nunca, esse ano, jogou uma partida inteira. Só meio tempo. Pô, jogador de meio tempo, ele tem 30 e poucos anos, ele é novo ainda. Então, não é possível que o departamento médico do São Paulo não recupere um jogador importante, como o Cuca disse. São jogadores titulares. E entra no departamento médico e fica lá e não sai mais, Rafa. Pelo amor de Deus, meu. O problema é muito grande e eu assino embaixo o que o Miller disse e eu vou só me atentar a uma outra situação. A diretoria do São Paulo continua cometendo equívocos. Não de afastar o Nenê, o Jusilei e o Bruno Pérez. Aí é para enxugar o salário, que são os maiores salários do clube. Ok, mas, Miller, você não precisa expor o atleta. Isso foi para dar resposta à torcida Sim. que estava cobrando. Jogou para a galera o patrimônio do clube. Exatamente. Você tem que chegar para os atletas e falar o seguinte, vocês estão liberados para procurar clube e tal, continua treinando com a gente, mas não, eu preciso dar uma resposta. A diretoria do Leco trabalha assim. E o CT do São Paulo, que está fechado todo dia, fica colocando matéria do Pablo. A assessoria está coberta de razão. Colocando assessoria, matéria de recuperação de jogadores e tal. Eu queria ir lá no CT para perguntar para o Cuca sobre a faxina que o São Paulo está fazendo, perguntar para o presidente do São Paulo, ô presidente, o senhor está expondo o patrimônio do clube. E o direito de imagem atrasado, Miller e Garrafa? Tem isso mais. E outra coisa, né? Direito de imagem atrasado, referente à contratação do Hernanes, que não está jogando, não jogou uma partida agora, Fato. que foi mais uma contratação para agradar a torcida, com toda a história que tem o Hernanes, o Tietê, o bicho está pegando lá dentro. E o São Paulo está fechado. E a assessoria está coberta de razão, colocando imagem de recuperação de atletas e tal. Mas a gente queria, para levar para você, torcedor. O que está acontecendo aí no São Paulo? É muito estranho. Tudo muito estranho lá. São Paulo, o clube que mais vendeu, fez mais de 100 milhões no caixa. E precisa pedir empréstimo para saldar dívidas. E na história do São Paulo, Michele, desde quando eu jogava lá, São Paulo nunca atrasou um pagamento. Bom, se a grana não está pingando, o bicho vai pegar, pode escrever. A situação está diferente agora.